Aí os nossos irmãos do Facebook. Como assim? O tema da nossa mensagem é: Deus não fala em línguas estranhas. Deus fala idiomas. Eu vou repetir: Deus não fala em línguas estranhas. Deus fala idiomas. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 20 e 21. Vai ficar assim mesmo, amarelinho, branco, vai? Vai, então olha lá. Irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos como a tua igreja, estamos aqui submetidos ao Evangelho. Não estamos submetidos a dogmas, a conceitos humanos, não estamos submetidos a Cristo. Nosso compromisso é com a revelação do Evangelho. Esta manhã eu te peço, uma vez mais, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo, os meus irmãos reunidos como igreja aí na internet, digam amém. Olha, durante muito tempo, e eu sei que esta mensagem, quando chegar lá do outro lado, não entre os da graça, mas quando chegar no sistema religioso, vai causar um pânico tremendo. Porque o que é que se acredita? Que Deus fala em línguas estranhas. Você já parou para pensar nisto? Ora, um homem está aqui, e de repente ele começa a falar uma linguagem que ninguém entende, nem ele mesmo. E nem Deus, tá? Nem Deus entende o que se fala. As pessoas que estão aí do outro lado identificam que é quem falando? Deus. Já aconteceu com você? Ih, rapaz, Deus está bradando. Ué, mas Deus não fala línguas estranhas. Paulo disse que na lei já estava falando que ele falará este povo por homens de outras línguas. Qual era a linguagem usada? O hebraico. Qual era a linguagem que seria usada? O evangelho ia se espalhar por todas as nações. Deus não podia falar em hebraico comigo, que sou brasileiro. Poderia? Eu ia entender o quê? Então, Deus fala o quê? Idiomas. Você acha que está havendo um culto lá na Espanha, Deus está falando como? Espanhol. Ora, se tem um culto lá na França, está falando em francês. Se o culto é no Brasil, Deus está falando em brasileiro. Agora, precisa entender como é que Deus fala, porque as pessoas pensam que Deus fala, quando um homem aqui fala um balabachúria, é Deus a falar. Não, e balabachúria não é Deus falar, balabachúria é balabachúria. Não é Deus. Então, um dos maiores enganos dentro das chamadas igrejas é a tal língua estranha. Um crente que não tem mente iluminada, ele só aceita a pregação do evangelho se o pastor falar línguas estranhas. Se não tiver línguas estranhas, então não foi Deus. Deus não bradou na terra. Se
Se o pastor fala em línguas estranhas, ele é cheio do poder de Deus. Mas Deus não fala línguas estranhas. Então aqui começa um engano. Porque se acredita que no dia de Pentecoste, um homem falou um dialeto do céu. Eu perguntei ao irmão, mas eu sou pentecostal, vocês não são pentecostais? Não, abençoado. Eu não sou judeu. Quem pratica a festa de Pentecoste tem que ser judeu, abençoado. Ora, quem dança rock é roqueiro. Quem dança forró é forrozeiro. E quem pratica a festa de Pentecoste é que é pentecostal. Eu sou gentio. Não envolvemos com festas judaicas. Então, atribui-se então uma língua estranha, totalmente estranha, a quem fala uma língua enrolada. Primeiro você precisa entender que outras línguas, todas as passagens que se referem a isto, é idioma. Quando Deus fala outras línguas, ou Paulo diz em outras línguas, não se refere a um dialeto do céu. Paulo está falando em idiomas. O que aconteceu em Pentecostes é do conhecimento da maioria de vocês, mas não é daquelas pessoas que estão chegando nova em graça. Existem pessoas que estão presas no sistema, porque eles dizem que graça não fala língua. Não fala sim, eu estou falando, eu não estou falando em língua clara com vocês. Aqui se fala em língua, aqui ó, oi, pronto. Eu não falo é baboseira. Eu não falo é invencionice, carnal, na sua carnal compreensão, para tentar aqui seduzir as pessoas, e as pessoas dizem, olha como ele é espiritual. Amado, espiritualidade não é emitir sons com a boca. Espiritualidade é amar, perdoar, ajudar o seu próximo. Isto são espiritualidades. Então o que aconteceu no dia de Pentecostes não foi línguas estranhas, coisíssima nenhuma. Não foi uma linguagem do céu, não foi, sabe? O que aconteceu no dia de Pentecostes foi idiomas que foi falado. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 1 ao 11, olha lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, uma festa dos judeus. Então, se você vai a uma igreja e lá na porta está escrito assim, igreja pentecostal, você já sabe, é uma igreja de judeu. Porque os judeus é que tem festa de Pentecostes. Ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Estavam num lugar igual a esse, assim, todo mundo reunido. Versículo 4. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha, diz então que o cara, na linguagem dos tradicionais, que por causa disso aqui eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Diz então o versículo de número 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, diz o versículo de número 4, e eles passaram a falar em outras línguas. Que língua que eles falavam? Eram judeus. Quando veio esta manifestação, eles passaram a falar em uma outra língua, um outro idioma. Ora, eu estou aqui, e de repente, entra aqui um grupo de chinês,
precisam ouvir o Evangelho. O Espírito Santo dá o dom para aquilo que for necessário. E eu, por causa do dom do Espírito Santo, eu passo a falar numa outra língua. Qual? A chinesa. Vocês aqui, esta língua não será um sinal para vocês. Mas para eles vão dizer: o que está acontecendo? Estamos ouvindo o pastor pregar na nossa língua natal. É o dom do Espírito Santo. Um outro idioma. Esta manifestação aqui foi dada para o avanço da evangelização na igreja primitiva. Por causa do dia de Pentecostes, muita gente correu para lá. O profeta Joel disse que neste dia Deus esperou todas aquelas pessoas para derramar o Espírito Santo sobre eles. Diz então que eles, com a língua hebraica, por causa da manifestação do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, conforme eles queriam falar, segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. Que o cara diz assim: o senhor sabia que eu falo em língua? Sabia. Qual? A minha é essa aqui, ó. Se tu me cantas, tu me levas. Cara, você não fala em línguas, cara. E o senhor fala em outra língua? Falo, olha aqui, ó. Look for me. Olhem para mim. Isso é outra língua que eu falo. Eu falo português e falo uma outra língua. Então, hoje tem um curso de inglês para você aprender. Aquele tempo não tinha. Qual foi o curso daqueles homens? A manifestação do Espírito Santo. Diz o versículo de número 5, que ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E o dia de Pentecostes, várias pessoas de vários lugares afluíram para lá. Diz então no versículo de número 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E se fosse a tal língua estranha que os crentes falam, eles iriam entender? Então a linguagem ali era o quê? Idiomas. 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Ah, e não era um só não, era todos que estavam reunidos lá. Depois ele diz no versículo de número 8, como os ouvimos falar cada um em línguas estranhas, em balabachúria, em siricanta lá na praia, égua canta na cachoeira. Que égua canta na cachoeira, cara? Ó, aqui não come esse reggae não, hein, meu irmão? Vem com o negócio de égua canta na cachoeira aqui não, que aqui é Paulo, hein? Ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Olha só que lindo. 9. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui decidem. Quando Pedro abriu a boca, quem era do Egito estava entendendo na língua dele. Quem era de Roma estava entendendo na língua romana. Quem era da Frígia nessa língua coisada. O dom de outras línguas era um dom especial
específico para a evangelização na época, não para fazer essa salada dentro das igrejas. Isso foi um poder sobrenatural, meu amado? Tu viu igual um homem, igual Pedro, iletrado, mal sabia falar nos dias dele, e quando ele abriu a boca, o cara do Egito, meu irmão, ouviu Pedro. Hoje as pessoas dizem assim: eu falo em língua, eu sou Pentecoste. Você não entende nada, nem ele e nem Deus, porque Deus não fala em línguas. Depois ele diz no versículo então número 11: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Cara, que fantástico isso. Você imagina entrar alguém aqui agora, lá da Arábia, meu irmão, e o dom do Espírito Santo colocar a linguagem, e o cara está me ouvindo lá, pregando na língua dele, e ele dizendo amém. Eu recebo, eu tomo posse. E eles acham que isso aí que aconteceu no dia de Pentecoste, é que o cara começou a... Que isso? A unção do telefone. Tem um cara que pega uma unção do telefone assim, você já pegou, né? É a Deus bradando aí, ó. Isso não tem nada a ver com culto a Deus, meu irmão. Isso não tem nada a ver com culto racional. Isso não tem nada a ver com reunião dos santos. Isso não tem nada a ver com assembleia dos justos. Isso é misticismo. Isso é paganismo. Isso é coisa ruim. E na assembleia dos justos fica assim: está blasfemando contra o Espírito Santo, é? Isso é o Espírito Santo, rapaz, na boca dele. Você está blasfemando contra o Espírito Santo? Você sabia que não tem perdão contra o Espírito Santo? E lá dentro o eleito fica assim, ó: cara, mas eu não estou entendendo nada. E outros ficam assim, ó: vou desistir, porque todo mundo fala, só eu que não falo. O pastor do Miguel disse para ele assim: você não é batizado com o Espírito Santo, porque você não fala em línguas. Quantas pessoas desistiram da caminhada cristã porque não falava em outras línguas? Se viesse para cá, eu ia dizer: faz um curso de espanhol, faz um de inglês. Alemão é difícil, tá? E você vai falar em outras línguas. Meu irmão, brincaram conosco, brincaram com nossas emoções, nos feriram, golpearam a nossa mente. Achávamos que não tínhamos o Espírito Santo, porque na visão dessa gente só tem o Espírito Santo quem fala uma língua enrolada. Amados, está na hora de descoisar as coisas que estão coisadas. Nós não podemos mais permitir esse engano. Nós temos que ter a mente de Cristo e sair do erro. Olha o que diz 1 de Coríntios 12, versículos 7 ao 10. Olha lá. Olha aí. Aquilo lá foi uma manifestação que aconteceu em Pentecostes. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso quando você chama alguém que entrega o microfone? Ele já sobe aqui falando em línguas. Que fim proveitoso? O que é que você entendeu? Nada. Te aproveitou em quê? Nada. Mas botou medo em você, não botou? Botou. Casamentos foram feitos debaixo dessas linguagens e desfeitos porque não tem pacto com Deus. Deus não é santo casamenteiro para falar numa língua estranha que você tem que casar. Dinheiro foi dado em nome dessas línguas estranhas. Negócios foram feitos, sociedades foram feitas, numas revelações lá no monte, debaixo de um profeta, falando numa linguagem que Deus não recebe. E as pessoas estão aí batendo a cabeça, se jogando do pináculo do templo, rachando a cara, e disse: mas foi Deus que disse. Não foi. Foi a carne.
na sua carnal compreensão, no desejo de manipular, no desejo de tosquear, e está na hora de dar um basta, dizer que nós não recebemos voz do estranho, as ovelhas, os eleitos, ouvem somente a voz do Pai e o segue. Chega! Se não tiver um fim proveitoso, eu não recebo. E tinha um que disse que é o último profeta desses últimos tempos, que ele dizia que a língua dele era hebraica. Ele falava assim, braidreidra. Tem um irmão aqui com CPF. Que fim proveitoso? Revelar meu CPF é fim proveitoso? Isso é bruxaria. Na verdade não é nem bruxaria, que os bruxos não são tão ousados assim. Isto é macumbogério, isso é coisa ruim, isso é o boitatá, meu irmão. Depois ele diz no versículo de número 8, olha lá, porque a um é dada mediante o Espírito, e lá vão os dons, a palavra de sabedoria, e isto para um fim proveitoso, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 9, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. 10, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, de falar vários idiomas. Há necessidade de eu falar vários idiomas aqui, ou todos aqui falam a mesma linguagem que a minha? Então não há necessidade desse dom se manifestar. Que fim proveitoso seria isso se eu começar a pregar em espanhol? Você me entenderia? Sim, você sim. Então, é dado para um fim proveitoso. Posso eu viajar daqui para a Alemanha e de repente ouvir necessidade de alguém ouvir o Evangelho. Se Deus quiser manifestar, eu vou começar a pregar em alemão. Porque isso é um dom do Espírito Santo, mas é dado para um fim proveitoso. O que adianta vir alguém aqui agora ficar falando em língua meia hora? Como você dirá amém se você não entende o que ele fala? Mas eles querem mostrar isso para mostrar espiritualidade, mas eles mostram que não são espirituais, que são mais vazios, quando eles precisam que alguém estende a mão, quando precisa que alguém ajude o necessitado. Está cheio do Espírito Santo, é ter os frutos do Espírito Santo, que é amor, que é bondade, benignidade, misericórdia. Esses são os frutos do Espírito Santo, que mostram como uma pessoa espiritual, não balbuciar um idioma que nem ele entende, nem as pessoas entendem e nem Deus recebe. Variedade de línguas e outro. Você vê o que é o dom maravilhoso do Espírito Santo? Então, meu amado, hoje não há necessidade, pelo menos aqui entre nós que todos falam a mesma linguagem, de Deus se manifestar com variedade de línguas, porque é uma manifestação para o fim proveitoso. Outras línguas no Evangelho são idiomas. Agora olha isso aqui, primeiro, está gravando, está? Por favor, amanhã meu telefone vai ficar desligado. Eu sei que eu vou decepcionar algumas com essa passagem, mas eu tenho que falar. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não é línguas estranhas. Quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito ele fala mistério. Porque é um mistério um homem nunca estudar igual Pedro, igual eu, começar a falar aqui, ou ler braille, ou falar em japonês. Não é um mistério? Claro que é um mistério. No meu espírito, eu não entendo, estou falando com Deus, ninguém me entende. Então diz que quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Correto? Coloca o versículo 27 para mim. No caso de alguém falar em outra língua,
que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem? Então, se alguém quando fala em língua não fala com homem, está falando com Deus, e tem que haver quem interprete o que ele fale. Então, se um homem vier aqui falar outro idioma, ou falar essa língua enganosa que se apresenta, vamos supor que o que eles falam é de Deus. Se alguém falar uma língua, ele não está falando com o homem, ele está falando com Deus. Tem que haver que o interprete. Você aceita isso? Então tem que interpretar o que ele está falando com Deus, ou como se Deus estivesse falando na boca dele. E é isso que você vê aí fora. O Senhor está usando a boca daquele profeta e eu vou interpretar. Você já comeu esse reggae? Paulo disse, não, isto não é de Deus. Mas se fosse, você tem que interpretar como se ele estivesse falando com Deus, e não como se Deus estivesse falando na boca dele. Ih, rapaz, olha Deus falando. Não é Deus não, é Deus sim, o pastor vai interpretar. Olha lá, é o apóstolo que vai interpretar. Se ele é intérprete, ele tem que falar o que o homem está falando com Deus, não como se fosse Deus a falar na boca dele. Ora, eu chamo um pregador, vamos mudar um pouco agora, da Inglaterra, para pregar aqui. Eu tenho que interpretar o que ele está falando ou o que eu estou falando. O que ele está falando com vocês, eu vou interpretar o que ele está falando. Eles não fazem isso não. Quando o homem fala na igreja, eles interpretam como se fosse Deus a falar. Paulo diz, não. Nós somos da graça, não comemos mais esse reggae não. Isto é a voz do engano, isto é a voz do erro, isto é a voz da carne. Já vi homens aqui não, né? Já vi homens aqui falando uma tal língua e todo mundo atento. Aí ele, para se julgar, sabe, diz assim, eu mesmo vou interpretar. O Senhor está falando que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Tem que interpretar o que você está falando com Deus. Tem que interpretar assim, Senhor, eu te agradeço porque hoje é mais um dia. Olha, ele está falando com Deus que hoje é mais um dia favorável. Aí eu posso até comer um reguezinho. Mas dizer que é Deus falando na boca dele, eu não aceito. Porque Deus não fala em línguas estranhas com o homem. Quando um anjo foi falar com Maria, ele disse a Maria, Reis de Barahai de Requem de Bará. Maria disse, espere que eu vou chamar o intérprete. Quando o profeta Isaías veio denunciar o mortejo contra o rei da Babilônia, Isaías começou, Brai de Rei de Bará. E alguém disse, não estou entendendo nada. Calma, vai haver quem interprete. Deus não fala línguas, Deus fala o idioma. O anjo falou com Maria na linguagem dela e ela entendeu. Ela disse, amém, eis aqui a serva do Senhor. Quando Deus foi lá na sarça ardente falar com Moisés, Moisés disse, se alguém, em hebraico, na língua de Moisés, está traduzido para nós. Quem é que eu vou perguntar quem mandou? Quem vai dizer? Ele disse, o eu sou te enviou. Como é que esse Deus agora mora dentro de mim, me salvou, está dentro de cada um de nós, e para falar com você, fala numa linguagem estranha que você não sabe e precisa de outro alguém para traduzir, para Deus falar com você? Eu só posso chamar isso de espírito do engano. E as pessoas vão comendo disso, no desejo de ouvir Deus falar,
Você quer ouvir Deus falar, amado? Abra as epístolas de Paulo. Deus vai falar com você. Atos, capítulo de número 26, versículo 13 e 14. Paulo dando testemunho perante o rei, ele disse: ao meio-dia, ó rei, indo caminho fora, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. 14, e caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que falava em mistério, falava em língua estranha, falava comigo no manto, falava em língua o quê? Na língua de Paulo. Aonde está o intérprete? Não tem, Deus não fala línguas. Aonde está o balabachúria? Não tem, Deus fala na tua língua, Deus fala com você na tua linguagem, que você entenda. Você pode não estar apercebido por causa das circunstâncias, por causa das pressões, mas que Ele já falou com você esta noite, no teu espírito, já falou, que Ele vai falar contigo esta manhã, Ele vai falar, que Ele vai te encher, Ele vai te encher, que Ele vai estar contigo hoje, sempre, amanhã, eternamente. Ele estará numa linguagem que você entende. E diz que quando Paulo caiu, Paulo diz: que é isso? Que tiro foi esse? Diz que todo mundo caiu. Paulo diz: que tiro foi esse? Que está amarrado. E ele ouviu uma voz. Diz que esta voz falou em língua hebraica. Disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E se é hoje? E se é no meio dos crentes? Eu, Rita, passa lá para trás. Ô Rita, vai lavar a varanda. Se é hoje, é assim. Falou em língua hebraica. 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 6 ao 11. Agora, porém, irmãos, disse Paulo, se eu vou ter convosco falando em outras línguas, em outros idiomas, e que Paulo falava vários idiomas, em que vos aproveitarei, se eu não vos falar por meio de revelação do Evangelho, ou por meio de conhecimento, de ciência, de profecia ou de doutrina? Versículo 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a citara, quando emitem sons, se não derem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na citara? Um pregador chega aqui, começa a falar uma linguagem estranha, como é que eu vou saber o que ele está falando? Deus fala às claras. Deus não tem uma palavra mística, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não iria reunir os seus filhos e ele aqui falar uma linguagem que você não entende, para botar nó na tua cabeça, ou através dessa linguagem te ameaçar, te persuadir, te fazer prisioneiro dele. Deus não quer pessoas presas, cativas a uma denominação, a um dogma, a um conceito espiritual, religioso. Deus quer pessoas livres, e para ser livre em Cristo, tem que ouvir a voz perfeita, como trombeta clara. No versículo de número 8, Paulo continua e diz: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? O que está aí fora como pregação do Evangelho por trás desta língua é um som incerto. Você entra vazio e sai vazio, porque o que falaram lá foi uma linguagem que ninguém entende. E eu quero ouvir a voz clara de Deus para a minha vida. Deus não é Deus de confusão. Chega de mistério, de misticismo. Eu não preciso que Deus use um homem para falar comigo alguma coisa por meio de uma língua estranha. Eu preciso que Deus me dê conhecimento para entender a sua palavra às claras, como trombeta
clara. E ele diz então no versículo de número 9, olha lá. Assim, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque vocês estarão falando como ao ar. Se vocês que querem anunciar o evangelho, se vocês querem falar das grandezas de Deus, vocês têm que falar a palavra compreensível e não balabachura, lavassunga na bacia. Está claro para você? Está claro. Depois ele diz no versículo de número 10, olha lá: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma deles, contudo, sem sentido. Mas a linguagem dos crentes não tem sentido. Paulo disse: no mundo tem línguas que não têm sentido. E a de vocês? Tem que ter um sentido? Para quê? Para quê? Já subi aqui falando em línguas, para quê? Zinfia. E tem que ser zinfia. Amado, acorde, desperta, ó tu que dormes. Para quê? Olha, ele falou às claras com Moisés na sarça ardente. Falou com Maria anunciando o nascimento do Salvador. Falou com Paulo em língua hebraica. Vai numa cruz, morre, me compra, me faz propriedade exclusiva dele. Nação santa, templo do Espírito Santo. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora vai falar comigo numa linguagem que não faz sentido. Eu não como esse reggae? Tem que fazer sentido. E por que então falou por meio do apóstolo? Ah, é que na tua mente o apóstolo só, que Deus fala só com ele. Então o que acontece aqui? Deus brigou comigo. Comigo não, vou falar de você. Deus brigou com você, está de mal com você, Deus não está falando com você, e Deus vai chamar o apóstolo. Vem cá, fala para Maria que eu tenho uma bênção para ela. Aí o apóstolo vem aqui e diz assim: Maria, Deus está me dizendo que Deus tem uma bênção para você. Você recebe? E quem não recebe? Mesmo sabendo que é engano, a pessoa recebe? Porque eu não estou de mal com Deus, eu estou reconciliado com Ele, meu amado. Não há culpa em mim, Deus não me vê culpado, Deus não me vê em pecado. Deus vê o sacrifício perfeito de Cristo na minha vida. Nós estamos em comunhão plena. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus não manda recado por homens, Ele fala direto com você, o que você precisar. E quantas vezes eu pensei assim? E quantas pessoas estão pensando? E quantas pessoas dizem assim: hoje Deus vai usar um vaso para... Minha amiga, tem umas que batem assim, ó. Mas Deus usou um vaso, mas falou tudinho. Se não fosse Deus, como é que ele sabe? Porque é o espírito do engano. O espírito do engano, meu irmão, faz coisas tremendas, que as pessoas não dão crédito à mentira, e elas vão dando voz, ouvido a espírito engano, espírito de adivinhação, e conta a vida, e fala, e revela CPF, e fala isso, e fala o que você fez até no verão passado. Uia! Amados, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. É assim que nós sentávamos em frente dos homens, estrangeiros. E eu sei que muitos dos senhores se perguntaram: mas para que isso, gente? Eu não entendo nada. Será que Deus ia dar uma mensagem a um homem com uma língua estranha, diferente, e eu não entender nada, e eu ficar à mercê daquilo ali? Que Deus é esse que veio morar dentro de mim, que não fala comigo? Ora, se Deus tem um recado para mim, por que é que deu a ele e não deu a mim? Ora, eu tenho meu filho Miguel, então eu vou chamar o Robson para dizer: Robson,
Mande um recado para o meu filho Miguel, diga que eu vou dar R$10 para merenda. Falava eu diretamente com ele. Ora, pode o meu filho Miguel ir perguntar ao pastor Jorge: pastor Jorge, pergunta o meu pai se ele tem R$15. Ora, pergunta direto a mim. E nós queremos resposta de Deus através da vida de um outro homem, porque a gente acha que ele é mais santo. Porque ele tem título de pastor, porque ele é apóstolo, porque ele é bispo. Aí é que você não deveria perguntar nada a ele. Se botou título, se botou... Meu amado, aí é que você não deve perguntar coisíssima nenhuma. Pergunte direto a ele, ele está aí dentro de você, ele quer ouvir a tua voz. Ou vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Ou vocês não sabem que ele já selou vocês? Então pergunte diretamente a ele. Sou eu que tenho resposta de Deus para a sua vida? Ou ele me constituiu profeta de vocês? Ou ele me constituiu guia de vocês? Vocês estão querendo anular a cruz entre nós? O guia de vocês não é Geraldo. O guia de vocês não é Papa. O guia de vocês não são os pastores das catedrais. O guia de vocês é o Espírito Santo, que veio habitar em cada um de vocês, guiando, alimentando, apacetando. Pergunte a ele o que ele tem para vocês. Nós queremos resposta fora de Deus. Deus está aqui, mas eu quero que Deus use um homem lá na igreja, domingo. E tem uns que são ousados que dizem assim: se Deus estiver lá mesmo, Deus vai usar um vaso para mim. Que Deus vai usar o vaso o quê? Tira esse negócio de vaso, rapaz. Vaso é coisa da lei. Tu és templo do Espírito Santo. Tu és de Deus. Usa vaso para você. Vai usar o que já está aí dentro. Pergunte a ele, olhe para dentro de você. Quer resposta de Deus? Procure aí em você. Eu posso até te tirar algumas dúvidas, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa que é a resposta certa. Na ousadia de Deus eu vos declaro esta manhã: qualquer voz incompreensível em direção a vocês, seja intérprete ou não tenha, é a voz da carne, é a voz da mente enfatuada, é a voz do estranho, porque o nosso culto é racional. Tem que falar lá e eu entender aqui, senão eu não recebo. É a voz do estranho. E ele disse lá no antigo pacto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e de maneira alguma ouvirão a voz do estranho com línguas estranhas. Deus fala claro. Deus tem trombetas claras. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz isso. Fala aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2, nesses últimos dias, Deus nos falou pelos Balabachúria. Parece até coisa de orixá Balabachúria, não parece? Aí é assim: se nessa igreja aqui o pastor fala Balabachúria, todo mundo daqui fala Balabachúria. Aí naquela igreja lá o pastor fala Suricanta Surilévia. Todo mundo lá fala Suricanta Surilévia. Névia Súbia. Todo mundo fala Névia Súbia. Você já falou Névia Súbia? Diz que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem nos constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Outrora Deus falava pelos profetas. Outrora Deus falava pela mula, porque tem uns pentecostais que vêm para cima de mim e dizem assim: Deus fala da maneira que quiser, que ele falou até com mula. Então vá, sua mula, vá então. Isto foi outrora. Versículo 1, versículo 1, versículo 1. Meu amado, não corre não, meu amado. Havendo
tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, diz o versículo de número 2, que Deus nos falou pelo Filho. Mas não foi o apóstolo que falou. O apóstolo não é filho. O apóstolo é o apóstolo. E aonde está o filho? Aonde está o filho para que eu possa ouvi-lo esta manhã? Se Deus nos falou pelo meio do Filho e está falando de Jesus Cristo, aonde é que está a voz, a palavra de Jesus? Que eu preciso ouvir esta voz. Eu estou cansado de balabachúria, eu estou cansado de lava-sunga, eu quero então ouvir a voz. Aonde está o Filho? Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, 16, revelar seu Filho em... Então aonde está o Filho para que a igreja ouça? Revelado nas epístolas de Paulo. Quer ouvir o Filho? Abra as epístolas. Lá ele vai dizer que em todas as coisas vocês são mais do que vencedores. Querem ouvir o Filho esta manhã? Lá, revelado nas epístolas de Paulo, ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nada separa vocês do amor de Deus. Quem recebe o Filho revelado, diga Abba! Diga Abba! Diga Abba! As claras, sem manobra, sem ameaça, sem língua estranha, sem balabachúria. Fala aqui, ouve aí, o Filho está revelado nas epístolas de Paulo. Eu quero terminar. Hoje é feijoada aqui, aí o pessoal da internet, feijoada é aqui hoje. Tentaram esconder de mim, meu amado, mas não adianta. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Primeira epístola de Paulo, no capítulo 2, no versículo 9. Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 10, mas diz que Deus ocultou de nós, usou uma linguagem diferente para que eu não saiba. Diz que Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus que está na tua vida oculta todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Olhos não viram, mas Deus me revelou. Ouvidos não ouviram, mas Deus me revelou. E nem jamais subiu o coração do homem, mas diz que Deus nos revelou pelo Espírito. Não é através de um homem, não é num curso de teologia, não é buscando no monte, não é no culto de consagração, é numa intimidade diária com o Espírito da graça, é na busca incessante do conhecimento do Evangelho, e Deus te revela o que os olhos jamais viu, porque isso são preciosidades. E há quanto tempo ficou oculto a gente esperando os homens falando numa linguagem? Eu saía dos cultos, sabe? Olha, meu pastor tem um dom de interpretar. Viu? Deus falou na boca dele. Mas hoje eu não como mais isso, porque Deus não fala em mistério, Deus não fala em idioma, Deus fala claro. Tão claro que você entende essa linguagem, não entende? Você não entende que você é inseparável do amor de Deus? Você entende ou não entende? Mas não entendia antes. Você pensava que Deus ia te castigar? Você pensava que você ia ficar
e toma-lhe ameaça, e toma-lhe cajado, e toma isso, e toma aquilo, e toma balabachúria, que teve uma época que você até decorou, tomava banho e você, balabachúria, falei em língua sem querer, meu Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo. Já tomou esse susto? Hebreus capítulo 13 é um clássico, mas eu vou deixar você debaixo desta palavra esta manhã. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, faça teologia da prosperidade, você ensina o povo a conquistar mansão, carro, vocês vão ajuntando riqueza nessa terra, quanto mais vocês tiverem, vocês querem mais, vocês vão para o altar, vocês vão com tudo, vocês dão tudo de vocês façam uma fogueira bamba, vocês quebram o barraco. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você recebe essa linguagem? Você recebe isso? Precisa de um intérprete? Ou você está ouvindo a voz de Deus por meio da palavra revelada? Vê se eu preciso de um profeta que fica lá no Monte Nepal. Vê se eu preciso daquela profeta, aquela irmã Batata, quando tudo que ela diz é... Eu não preciso disto. O que eu preciso é do Filho que está revelado nesta palavra. Porque Ele tem dito... E dito numa linguagem clara que você entende esta manhã. Ele disse, olha o que ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca quer dizer quando? Jamais quer dizer quando? De quantas maneiras Deus pode te deixar? Ué, você entende a voz de Deus, Será que eu posso chamar alguém, irmão, para interpretar essa linguagem difícil, essa linguagem estranha, esse mistério, esse manto de súbia? Tem alguém aí, tem algum intérprete para interpretar isto aqui? Ou isto aqui está claro aos teus ouvidos? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E se eu perder o culto de consagração, aí é que Deus te abraça. E se eu perder o culto de ceia, aí é que Deus te ama mesmo. E se eu não der o dízimo, aí é que tu serás abençoado mesmo. E se eu não obedecer o meu pastor, não, esse você tem que obedecer, porque o teu pastor é Jesus Cristo. Esse você tem que obedecer. Eu vou terminar com 6, mas deixa... hoje... Não, meu amado, hoje está coisado. Mas eu vou ler aqui para ler tudo. Não, volta, senão isso fica sabido. Volta 5. De maneira... Não é assim que diz, não, lá na Bahia é assim sabido. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Nada. Você recebe? Não é porque você sair daqui, disse o profeta, você viu aquele dia o profeta, foi tomado no manto, no mistério de Elias, que se você sair daqui, você vai sair debaixo de maldição. Eu vou lhe dizer algo confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, o que me poderá fazer o homem, meu amado? Mas se você sair daqui, eu jogo a praga de rã em você, eu tenho a unção de Moisés, jogo a praga de rã, de gafanhoto, a praga de tudo.
Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que me poderá fazer os pastores? Mas ele não é mais pastor, não, agora ele é apóstolo. Piorou. Quanto mais cargo tiver, aí é que eu não tenho medo mesmo, porque eu vejo. Agora, se for humilde, eu já começo a pensar. Pode ser, amado, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, ele pode ser cardeal, ele pode ser papa, ele pode ser semideus, ele pode ser o que for. Eu não temerei, porque o Senhor é o nosso auxílio. Eu confio nisso, não adianta, não entra mais. Eu estou coisado, eu estou com a peste, não adianta mais, eu estou infectado pelas epístolas de Paulo, eu estou seguro, o Filho está revelado aqui, eu estou preso aqui, eu consulto aqui. Qualquer palavra, qualquer som impronunciável, incompreensível, eu vou pesquisar aqui. E se não tiver aqui, eu não recebo, eu não tomo posse. Eu termino com isso. Assim, você pode afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Deixa que eu respondo. Nada. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça de Deus.